Olá, irmãos e amigos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Provérbios e vamos tratar de um assunto que vai exigir de nós mais de uma meditação, e é um assunto que tem muito a ver com os batistas e com a história dos batistas, que é sobre a consciência. O texto de Provérbios, no capítulo 20, verso 27, Provérbios 20, 27, que diz assim: O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Provérbios 20, 27. O homem, a Bíblia nos ensina, ele não é simplesmente um animal. Deus, quando criou o homem, Deus usou elementos da natureza, como barro, o pó da terra, e soprou naquele homem, naquela imagem de barro, o fôlego da vida. Ou seja, ele colocou algo da espiritualidade no homem. Então, Deus colocou no homem algo que o tornou muito diferente. Deus deu ao homem uma alma, e Deus deu ao homem, assim, uma consciência. E essa consciência capacita o homem a pensar, a entender e a refletir sobre as suas ações e os seus atos. Essa consciência que Deus colocou no homem envolve a vontade de Deus, uma lei que mostra para o homem se as suas ações, se os seus pensamentos, se os seus desejos estão de acordo ou contrário à lei maior ou à vontade de Deus. A consciência, ela se torna então um guia, ou deveria ser um guia para o homem, um juiz que o capacitaria a fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus. Então, Adão e Eva, no paraíso, quando foram criados, eles possuíam essa consciência, esse entendimento da vontade de Deus. O problema é que eles decidiram transgredir, foram contra essa consciência, esse entendimento da vontade de Deus, e desobedeceram a Deus. A consciência, então, os acusou de que eles haviam transgredido, eles haviam feito algo que desagrada a Deus. E eles tentaram fugir da presença de Deus, eles tiveram vergonha de Deus, e eles procuraram se esconder de Deus. Mas eles sofreram a consequência das suas decisões e foram afastados da presença de Deus. Então, a consciência é uma luz de Deus que foi colocado no homem para ajudá-lo a tomar decisões corretas, a seguir pelo caminho correto, procurando fazer a vontade de Deus. A consciência, portanto, como dizem Provérbios, é uma lâmpada, é uma luz de Deus no homem, que esquadrinha o seu interior ao mais profundo do seu ser. Ela observa e ela julga as nossas ações. Então, quando nós fazemos escolhas, decidimos, nós fazemos isso não pelo um instinto animal, mas pela consciência, que nos ajuda a julgar o que é certo ou o que é errado. Nenhuma outra pessoa pode saber ou conhecer aquilo que se passa comigo. Só Deus sabe o mais profundo, o mais interior do meu ser. Então, alguns dizem que a consciência é o lugar de onde Deus observa e julga todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo de mais íntimo
nossas emoções, nossos desejos mais secretos, onde ninguém mais pode ver, mas Deus está lá vendo, observando e entendendo tudo o que se passa conosco. Portanto, esse assunto ele existe muito mal entendido, né, em torno do que é a consciência, sua natureza e sua função, porque estamos falando de um lugar secreto no íntimo do homem, onde ele está sozinho com Deus, onde ele ouve a voz de Deus, onde Deus fala ao seu coração. Historicamente, os batistas são conhecidos como defensores da liberdade de consciência. Isso faz parte da nossa herança histórica. Infelizmente, hoje, no meio batista, existe um ataque muito grande, intencional, contra a liberdade de consciência e a liberdade de culto. Sistematicamente, esse princípio batista vem sendo violado, mas é um grande presente que os batistas trouxeram para a nossa civilização, a civilização ocidental, para a civilização humana. Os batistas defenderam e continuam defendendo a liberdade de consciência, a liberdade de culto, porque eles veem em Cristo o Senhor da nossa consciência e a Bíblia como a única autoridade para a nossa fé e para a nossa prática. Então, falar sobre consciência vai nos levar também a falar sobre liberdade religiosa, sobre um pouco da história dos batistas. Nós temos esse ensino tanto no Velho como no Novo Testamento. É um ensino muito claro na Bíblia. Não com esse nome de consciência no Velho Testamento, já que se usava muito a palavra coração, né, a questão da vontade, da determinação. Nós temos um exemplo na Bíblia, que é do profeta Daniel, que é um exemplo que vai ilustrar bem a questão da consciência no Velho Testamento, onde Daniel se recusou a obedecer os decretos de um rei em relação à religião, e que esse rei controlasse a sua relação com Deus, né? E ele, então, fosse contra a sua consciência diante de Deus. Mas ele não agiu contra a sua consciência. Ele permaneceu obediente a Deus, adorando a Deus, orando, e ele estava disposto a morrer do que ferir a sua consciência, o seu conhecimento e a sua dedicação a Deus. O texto que eu vou ler no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, primeiro o verso 10, que diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então o rei, ele baixou um decreto que durante um determinado período nenhum homem poderia se ajoelhar e orar para outro Deus, a não ser para a imagem do rei que havia sido feita, e todas as orações tinham que ser feitas para aquela imagem. Daniel se recusa a obedecer esse decreto e ele continua servindo, adorando a Deus. Daniel foi acusado, então, perante o rei, de não obedecer ao decreto, de ser um transgressor. E no capítulo 6, a partir do verso 19, o texto diz assim: então o rei deu ordens a eles e trouxeram Daniel, e que ele deveria ser jogado na cova dos leões.
O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com seu próprio anel e selo dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel em voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu lá da cova: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Então Daniel é um exemplo de um homem que diante de Deus e diante de um rei pagão e diante de uma lei injusta, ele não foi contra a sua consciência, contra a sua convicção, contra a sua fé. Por causa disso, ele foi jogado naquela cova com leões, mas Deus protegeu Daniel. Ele estava disposto a morrer, aí contra o seu Deus, o seu Senhor. Deus nos criou, Ele é o nosso governante, Ele é o nosso juiz, e Deus, Ele tem autoridade absoluta sobre nossa vida, sobre a nossa consciência. Ou seja, Deus, Ele tem o direito final, soberano, de dizer para nós o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Só Deus deve ser o Senhor da nossa consciência, das nossas convicções. O que devemos acreditar e o que não devemos acreditar, só Deus pode dizer isso. Ele é a única pessoa que devemos obedecer e Ele é a única pessoa em que iremos prestar contas, o seu veredito sobre o que nós cremos, sobre a nossa conduta. É Ele que vai dar, Ele vai nos absolver ou nos condenar. Portanto, o destino de cada pessoa está nas mãos de Deus. Por isso que Jesus, quando foi questionado sobre as questões de governo, as questões de lei, né, como lidar com as autoridades, Jesus foi bem claro: dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. César, o governo, não é Deus. Portanto, ele não pode exigir aquilo que é prerrogativa de Deus. Ele não pode exigir que façamos coisas contrárias à palavra de Deus, contrárias à nossa consciência diante de Deus. Portanto, esse assunto ele vai envolver muito mais do que uma simples meditação, né? Uma única meditação. Os batistas têm muito a falar, a ensinar sobre a liberdade de consciência. E nós vamos então falar sobre isso em outra mensagem. Nessa mensagem introdutória, nós vamos falar um pouco sobre o que a palavra de Deus nos ensina sobre a consciência. No Velho Testamento, vimos que a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre consciência. Davi também tem, diante do pecado, diante das coisas erradas que ele fez, ele tenta
voltar para Deus e pede a Deus que Deus purifique, Deus limpe a sua consciência. No Salmo 50, verso 10, Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Purifica meu coração, faz com que o meu espírito, com que a minha consciência seja limpa. Então, a consciência, ela vai nos ajudar a lutar contra o pecado e a nos voltar para Deus, para uma comunhão com Deus. Esse foi o objetivo de Deus ter colocado em nós a consciência. No Novo Testamento, a palavra consciência aparece 32 vezes. Então ela é muito ensinada, né? Ela aparece como substantivo, ela aparece como verbo. 32 vezes aparece a palavra consciência no Novo Testamento, né? A palavra no grego que é traduzido para a consciência. Um texto muito importante nos evangelhos é em João, no capítulo 8, verso 9, quando Jesus foi colocado diante daquela situação com a mulher pega em adultério, e Jesus então confrontou aqueles homens para que aquele que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E no texto recepto, né, o texto que nós mais utilizamos, o texto majoritário, ele diz assim: quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, quando Jesus confrontou eles, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, a consciência questionou eles e mostrou para eles que eles eram pecadores. Eles foram confrontados no seu íntimo pela consciência que os acusou de pecado. E eles então saíram, começando pelos mais velhos até o mais novo. Essa palavra consciência, ela aparece em muitos textos do Novo Testamento. Paulo usa muito ela, Hebreus também, Pedro, né? E fala sobre essa função da consciência, de fazer julgamento sobre os atos realizados. Então, um texto muito bom é o texto de Romanos, no capítulo 2, verso 15, quando Paulo faz uma distinção entre a consciência e a lei escrita em nossos corações. Diz assim o texto de Romanos 2,15. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, em Romanos 2, o 14 e o 15, né, Paulo, ele trabalha essa questão de que existe uma lei natural que está gravada no coração do homem, e a consciência, ela dá testemunho e ela mostra que os seus pensamentos, as suas ações estão erradas ou estão certas. Ora os acusam, ora os defendem. Então Deus colocou a consciência em nós para nos mostrar a sua lei, a sua vontade. Mesmo que os gentios não tenham a lei de Deus escrita,
o texto da Bíblia, eles têm uma consciência, a lei de Deus que está no coração. E ela testemunha, ela opera na natureza humana, ela opera testemunhando sobre a lei de Deus, sobre a verdade, sobre a mentira. Ela acusa o homem quando ele faz algo errado. E ela elogia o homem quando ele faz algo certo. Outro texto que Paulo trabalha sobre a consciência, Romanos 9:1, que diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Então Paulo diz aqui que há uma relação entre a consciência e a ação do Espírito Santo. Então a consciência ela exerce um papel na nossa vida espiritual e ela vai sendo moldada pelo Espírito Santo quando nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, quando nós estamos procurando obedecer a Deus. Né? Em Romanos 13, verso 1, o texto diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecido. E ele continua no verso 4 e o verso 5, pois falando sobre a obediência às autoridades, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenham medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. Então Paulo fala que a nossa obediência às leis, às autoridades, ela está alicerçada em duas coisas: o medo da punição, do castigo, e uma questão de consciência. Ou seja, que Deus quer que nós obedeçamos. Rebelar-se contra as autoridades não é somente uma questão ilegal, contrário às leis, mas é uma questão moral. Ou seja, eu estou agindo errado, eu estou agindo contra a vontade de Deus. E aí há duas punições: há o castigo social, que a lei produz, né, que deve colocar medo em nós, e há também a consciência, que Deus age na nossa mente para mostrar que nós estamos errados e manter uma ordem, manter um equilíbrio na sociedade. Então Paulo ele diz que há duas coisas acontecendo: há um medo, há uma ação externa da sociedade, das leis, e há uma ação interna que é mediada pela consciência, que nos acusa quando nós fazemos algo errado. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba, a consciência, ela nos acusa, ela mostra que nós erramos, que nós fizemos algo contrário à lei, mesmo que a lei não tenha nos alcançado. A consciência, portanto, é um dom de Deus. É algo que Deus colocou em nós como bênção para que nós sejamos pessoas corretas, pessoas que vivem uma vida, um relacionamento, são honestas, são sinceras e lutam contra o erro e contra a mentira e contra a maldade. A consciência, ela deve ser uma autoridade em nós e nós não devemos ir contra a nossa consciência, porque ela vai nos orientar e nos guiar sempre para o que é bom, para a vontade de Deus. E o que nós entendemos aqui é que a autoridade da consciência sobre nossas vidas, ela vem de Deus.
ela foi colocada por Deus e ela deve refletir a lei de Deus, a vontade de Deus, ela deve ser a voz de Deus nos chamando para uma obediência a Ele. Por isso que a Bíblia, ela nos exorta a termos uma boa consciência. Em 1 Timóteo 1,5, a palavra de Deus diz assim: o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Se nós juntamos isso, nós vamos estar diante de Deus, fazendo a vontade de Deus e agradando a Deus. A consciência, ela é um pré-requisito para o verdadeiro amor cristão, para a vida cristã. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 19, diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então eu tenho que ter fé na palavra de Deus, crer em Jesus Cristo, crer na Bíblia, ler a Bíblia, vê-la como verdade, mas eu tenho também que ter uma consciência diante de Deus, uma consciência madura, uma boa consciência. Ainda em Timóteo, no capítulo 3, verso 9, o texto diz assim: devem apegar-se ao ministério da fé com uma consciência limpa. Então, a nossa vida, a nossa fé, o nosso comportamento, as nossas ações, elas devem estar sendo influenciada por uma consciência limpa. A nossa consciência também deve estar pura, íntegra, diante de Deus, diante de Jesus Cristo. Essa é uma questão muito séria. Não é suficiente apenas acreditar na palavra de Deus, acreditar na Bíblia, mas nós devemos praticar, nós devemos viver esse ensino em nosso coração. Uma consciência saudável, ela está relacionada a um conhecimento bíblico, a fé em Jesus Cristo e a essa obediência diária à palavra de Deus. A consciência pura, consciência limpa, é o que devemos procurar para poder nos relacionar com Deus. Mas a Bíblia fala também do lado negativo da consciência. A consciência impura, a consciência que não teme a Deus. Em Tito, no capítulo 1, verso 15, a palavra de Deus diz assim: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então aqui o texto diz que os impuros e descrentes, os corruptos, os incrédulos, a mente e a consciência deles estão corrompidas. Por isso que ela não pode ajudá-los a determinar o que é certo e o que é errado. A consciência dessas pessoas está corrompida pelo pecado. Como nós falamos, a autoridade da consciência, ela vem de Deus. Ela não é um ente independente de Deus. Ela foi colocada por Deus para nos ajudar a entender a vontade de Deus e a obedecer a Deus. Outro texto em 1 Timóteo 4, de 1 a 2, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios.
Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então aqui o texto da Bíblia diz que há homens que obedecem a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, e que esses homens, eles têm uma consciência cauterizada, ou seja, a consciência deles está corrompida, está endurecida por causa do pecado. A consciência pura está relacionada à fé na palavra de Deus, à fé em Deus. A consciência corrompida, contaminada, endurecida, é aquela que rejeita a palavra de Deus, rejeita a verdade de Deus e vive um comportamento de imoralidade e segue doutrinas falsas. No livro de Hebreus, no capítulo 9, verso 14, o texto nos diz assim: quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Esse texto declara que o sangue de Cristo purifica nossa consciência das obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo. Em outro texto, também em Hebreus, no capítulo 10, 19 a 22, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar e de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, o nosso coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada. Aqui o texto de Hebreu exorta os crentes a entrarem, a se aproximarem de Deus com o coração, com verdade, com fé, com o coração purificado de uma má consciência e o corpo lavado com água pura. É somente por causa do sacrifício de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, que nós podemos ter uma consciência limpa. Somente em Cristo temos a certeza dessa purificação, de vivermos agora uma vida que agrada e que faz a vontade de Deus. O crente, ele pode ser liberto de uma consciência pecaminosa. Ele pode ter sua consciência purificada por meio da expiação do sacrifício de Cristo. Em resumo, o que nós falamos até aqui é que a consciência, ela é uma faculdade que nós possuímos, né? É dada a todos os homens. Ela existe para informar o homem sobre as leis de Deus, sobre a vontade de Deus, para acusá-lo e defendê-lo. Essa consciência, ela deveria ser transparente, como uma janela em que a luz de Deus penetraria em nosso coração, em nossa mente. Mas essa janela, ela foi embaçada pelo pecado. O vidro está cheio de poeira e essa luz de Deus agora não entra de maneira perfeita. Ela entra com muita dificuldade. Mas mesmo assim, essa luz de Deus entra no coração do homem e o homem sabe que errou, o homem sabe que é pecador, ele sabe quando ele faz coisas que desagradam a Deus. É como os nossos olhos. Quando tudo está claro ao nosso redor, nós podemos ver as coisas perfeitamente. Mas quando
a escuridão, nós não enxergamos direito as coisas. O homem sem Deus, o homem sem Cristo, ele está em trevas. Mesmo a sua consciência, que é um dom de Deus, ela se corrompe, ela se contamina e ele passa a achar como normal o pecado, achar como normal as coisas erradas. E ele anda em escuridão, ele não conhece a verdade. A consciência do crente, aquele que entrega a sua vida a Jesus, é liberta do pecado, é purificada pelo sangue de Cristo, e agora ele passa a entender a vontade de Deus, e as suas ações passam a ser controladas e dirigidas por uma consciência limpa. Então, essa consciência, ela está ativa no homem, mas o homem sem Deus, ele não é conduzido por ela de maneira plena, pura, porque ela está embaçada, ela está em trevas. Então ela não consegue realmente mostrar para o homem o que é a verdade e orientá-lo no caminho de Deus. Portanto, o homem sem Cristo, os seus julgamentos morais, as suas escolhas são afetadas pelo seu desconhecimento da verdade, pela a sua pecaminosidade. Seu julgamento, suas ações sempre serão manchadas pelo pecado. Em Cristo, com a salvação, o Espírito Santo limpa a nossa consciência. E agora nós podemos ouvir a voz de Deus. E agora nós podemos obedecer a Deus, porque nós passamos a ter uma consciência pura. E essa consciência nos ajuda a entender a vontade de Deus e a conhecê-lo através da sua palavra. E ela nos conduz, ela nos dirige, ela nos corrige, ela nos exorta. E como Paulo falou em Atos 23:1, esse deve ser o nosso desejo como cristãos. Diz assim, Atos 23:1, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. O nosso desejo é vivermos diante de Deus com uma consciência pura, uma consciência tranquila, e que os nossos esforços sempre sejam conhecer mais a Deus e obedecê-lo corretamente. Se nós estamos sendo acusados, se há coisas que falam ao nosso coração, os nossos pensamentos, que nos exortam, que mostram que erramos ou que não devemos fazer, nós não devemos ir contra a consciência. Nós devemos entender que Deus fala conosco através dela, que há uma voz de Deus aqui dentro que nos exorta e que nos confronta, e que nós devemos ser sensíveis a essa voz, e que assim nós devemos em tudo agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Nós vamos continuar o assunto na próxima meditação, e a exortação é essa: siga a sua consciência, que ela fale ao seu coração, mas para que você tenha uma consciência pura, você precisa entregar sua vida a Jesus, você precisa reconhecer que é pecador, para que o Espírito Santo atue, limpe, tire toda a sujeira, e você possa então ver claramente, ouvir claramente a voz de Deus. Sem essa mudança, sua consciência está embotada, embaçada, e muita coisa que você acha que está fazendo, que é certo, não é certo. É fruto de uma consciência corrompida, uma consciência endurecida. Deus pode mudar isso, e Deus pode conduzi-lo à verdade. E que você entenda isso e abra o seu coração para que Deus transforme sua vida. Que Deus o abençoe.